Bom dia, jovens. Estamos aqui para fazer um exercício sobre pirâmides, né? Conforme nós havíamos combinado. Na verdade, a teoria é muito simples, nós precisamos mesmo é praticar. Mas eu confesso que eu andei lendo os exercícios, pensando em alguns, no livro, nosso livro-texto do Oswaldo, tem muitos exercícios, mas são exercícios imediatos, né? Eu acho que não vale a pena perder muito tempo, você pode fazer com muita facilidade os exercícios do livro. Eu escolhi um aqui para que, pelo menos, dá para a gente destacar algumas coisas, eu acho, né? Vou continuar buscando exercícios que sejam interessantes para nós, porque, na verdade, como essa disciplina é uma disciplina de nível médio, né, do ensino médio, ela não traz muitas complicações, digamos assim, né? Então, mas vamos lá. Aqui você tem esse exercício que eu selecionei para a gente pensar um pouquinho. Numa pirâmide triangular, deixa eu pegar o meu apontador aqui. Numa pirâmide triangular PABC, o triedro de vértice P é trirretângulo. Então, o triângulo ABC da base é equilátero de lado 4 centímetros. Calcule o volume da pirâmide. Bom, eu fiz o desenho já para adiantar e para ficar um desenho melhor, né? Quando eu faço na hora fica tudo torto. Aqui eu acho que ficou um desenho um pouco mais simpático, né? Então aqui nós temos uma pirâmide, deixa eu voltar para o enunciado, uma pirâmide triangular, P, A, B, C, são os vértices da pirâmide, não é? O triedro de vértice P, aqui o vértice P, esse triedro aqui, triedro é quando você tem três ângulos assim, você lembra disso, né? É trirretângulo, ou seja, todos os ângulos são de 90 graus, são ângulos retos aqui, tá bom? O triângulo ABC, esse triângulo aqui que está, digamos, essa face voltada para nós, é um triângulo equilátero, é equilátero de base A, eu chamei de A 4 centímetros, só para não colocar o 4 aqui, chamar de um Azinho, 4 centímetros. É um triângulo equilátero, ou seja, tem todos os lados congruentes, os ângulos também são congruentes, aqui de 60 graus, não é? Muito bem, o que ele quer, calcule o volume da pirâmide. Então, no frigir dos ovos, queremos o volume aqui, tá bom? Calcule o volume dessa pirâmide. Bom, note que no enunciado, aqui, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção e eu achei interessante. No enunciado, o autor já destaca quem é a base. Ele diz que a base é o triângulo equilátero ABC, né? Então, a base, segundo o autor, seria esse triângulo aqui. Mas a primeira observação que eu quero fazer, você escolhe a base, né? Não importa, não importa quem seja a base. Porque quando eu olhei esse exercício, é muito mais simples você pensar, por exemplo, numa base sendo um desses triângulos retângulos, porque você já ganha a altura de graça, não é? E você sabe que o volume de uma pirâmide, nós fizemos a dedução, demonstramos que é igual a 1/3 do área da base vezes a altura, não é? Tá certo? Não confundir com vértice B, tá? Aqui é área da base, tá bom? Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Aí, a área da base, eu sei que vai ser, como é um triângulo retângulo, vai ser produto dos catetos sobre 2, né? Porque base vezes a altura, você já ganha a altura de graça aqui também, e tem a altura da pirâmide, né? Se eu encarar, por exemplo, o triângulo PBC como a base, você vai calcular a área dessa base e a altura você já ganha de graça, que é o Z, né? Que eu chamei de Z aqui. Bom, eu dei nomes para as outras arestas da nossa pirâmide, não é? Aqui é AAA e aqui eu chamei de XYZ. Bom, vamos lá. Dessa maneira, a nossa área da base vai ser base, encarando, tá? Vamos escrever isso. Seja, nós vamos mudar a base. PBC, a base
da nossa pirâmide, do nosso tetraedro, né? Do tetraedro. Dessa forma, a área da base vai ser a área do triângulo PBC. Então você vai fazer base vezes altura sobre 2. Então a base já é um dos catetos, a altura é o outro cateto, né? Então você vai ter base vezes altura sobre 2, tá bom? E a altura vai ser Z, né? E H igual a Z. Aí você substitui lá na formulinha, joga isso aqui na formulinha do volume. Portanto, o volume vai ser igual a 1/3 vezes a base, a área da base, que é x, vezes y sobre 2, né? Vezes a altura, que é z, vezes z. Então, no frigir dos ovos, o volume vai ser igual a 1/6 do produto XYZ. XYZ, né? XYZ sobre 6, tá bom? Bom, aqui nós temos o volume. Aí basta agora você encontrar as medidas de x, y, z em função de A, que é o dado que nós temos, né? Mas nesses triângulos, você vê que você vai ter assim, ó, x ao quadrado por Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quadrado. X ao quadrado mais z ao quadrado é igual ao quadrado. E y ao quadrado mais z ao quadrado é ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, tomando essas igualdades 2 a 2, né, por exemplo, tomando essa igualdade aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a x quadrado mais z ao quadrado, você cancela x quadrado por x quadrado, você vai obter que y ao quadrado é igual a z, tá certo? Então, da segunda igualdade, você tem que y ao quadrado, não vou escrever não, para ficar mais simples. É melhor escrever, né? Da segunda igualdade, temos que, eu vou cancelar aqui, x quadrado por x quadrado, fica y ao quadrado igual a z ao quadrado, né? Daí você toma a raiz quadrada em ambos os membros, você tem módulo de y igual a módulo de z. Só que y e z são medidas de catetos, né? Medidas de área, são medidas, né? Então, só pode ser número positivo. Então, o módulo é ele mesmo, né? O módulo de número positivo é ele mesmo. Aí você tem que y é igual a z. Analogamente, você vai ter que x é igual, e cancelando x é igual a y, e tomando essas outras duas, cancelando o y, você vai ter que x é igual a z. Então, vou escrever assim. Por um raciocínio análogo, concluímos, vocês têm acento aqui, concluímos que x é igual a y, que é igual a z, não é? Tá certo? Então, fazendo a mesma presepada, digamos assim, você vai chegar à conclusão que essas medidas são iguais. Então, aqui, ó, então você já concluiu, na verdade, ó, se x é igual a y é igual a z, então todas essas medidas são iguais. Bom, isso eu vou usar numa outra ocasião. Vamos lá. Eu ia concluir uma coisa, mas não vou usar agora não. Vamos lá. X igual a y igual a z. Mas você tem que a ao quadrado, por exemplo, é igual que a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como x é igual a y, aqui vai ficar 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado. De novo, extrai raiz quadrada em ambos os membros. Você tem que módulo de A vai ser igual a raiz de 2 módulo de x. Mas essas quantidades são positivas, né? Então, no frigir dos ovos, você tem que
x é igual, módulo de x é x, módulo de a é a. Então, x é igual a sobre raiz de 2, né? Ou a raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2, né? É a sobre raiz de 2. Você racionaliza, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E a vezes raiz de 2, a raiz de 2. Essa aqui é a medida de todo mundo, né? Todo mundo vale a raiz de 2 sobre 2. É melhor fazer agora usar o número, né? O númerozinho. Ou, não, vamos colocar no final. Portanto, eu já posso calcular o volume, né? E o volume que inicialmente nós encontramos que era x vezes y vezes z. Aqui, né? Volume igual a produto dos 3 dividido por 6. XYZ dividido por 6. Então, você vai ter XYZ dividido por 6, que é igual. Mas é x vezes x, né? Porque todo mundo é igual. Então, fica x ao cubo sobre 6. Ora, mas x ao cubo é igual a ao cubo, aqui vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, vezes 2 raiz de 2, não é? Tá certo? 3 vezes multiplicada a raiz de 2. E aqui 8. Então você vai ter... já era bom substituir, né? 4 ao cubo dá 64, não é isso? O A é 4 centímetros. 4 ao cubo, 64. 64 dividido por 8 vai dar 8 vezes 2, 16. 16 raiz de 2 centímetros. Aí você substitui aqui, o volume vai ser 16 raiz de 2 sobre 6, simplifica por 2, dá 8 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Então, resposta, volume é igual 8 raiz de 2, tá certo, tá, gente? Que eu conferi lá no final do livro com a resposta do que ele dá. Então, tá certinho. Volume igual 8 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Muito bem. Mas agora vem aquela observação, né? Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre isso. A resposta é essa. O que eu quero chamar a atenção? O autor disse que a base dessa pirâmide era o triângulo ABC, o triângulo equilátero ABC, triângulo de lado A. Mas nós resolvemos o exercício tomando como base o triângulo PBC. Faz diferença? Nenhuma. Eu achei que ficaria mais simples, porque além de calcular a área da base mais fácil, porque você tem o triângulo retângulo, no triângulo retângulo, um dos catetos é a base, o outro é a altura, não é? Porque retângulo aqui facilita tudo, não é? E também ganhamos a altura do tetraedro, né? Tomando esse como base, ou esse, tanto faz. Já pegamos o de baixo aqui, é mais comum você pensar na base como aquela que está apoiada no chão, né? E ganhamos a altura, que é a dimensão Z, que é a aresta Z. E aí tudo ficou mais fácil para nós calcularmos. Mas agora eu vou fazer um outro vídeo resolvendo o problema, tomando como base aquilo que o autor propôs, o triângulo equilátero ABC, tá bom? Então, não percam, vamos ver se dá o mesmo resultado. Um grande abraço, fiquem com Deus.